Boa noite a todos e a todas. Na semana passada, nós concluímos o nosso estudo sobre o Quilombo de Palmares. Hoje falaremos a respeito do filme Marighella, do Wagner Moura, para estabelecermos um paralelo entre uma luta de libertação do século XVI, que talvez tenha sido a maior luta popular da nossa história, com uma outra luta mais recente, contra a ditadura militar, há 50 anos atrás, liderada, sobretudo, pelo Marighella, em São Paulo, à frente da Aliança Libertadora Nacional. Vamos pensar um pouquinho nos possíveis paralelos e diferenças entre essas duas formas de luta e quais são as conclusões que nós podemos tirar a respeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o filme do Wagner Moura, sobretudo porque as gerações mais novas, por exemplo, a minha enteada, Bibi, de 15 anos, e muitos garotos e garotas nunca ouviram falar no Marighella. Então, é importante que esse filme traga para o público mais jovem, recupere para a memória nacional esse grande revolucionário que foi Carlos Marighella. Eu tenho várias ressalvas ao filme, sobretudo no que diz respeito à informação. Eu sei que o filme não é um documentário, é um filme de ficção, portanto, ele precisa dar uma ênfase às ações, ao movimento, não tanto ficar no campo das ideias ou da recordação, do levantamento histórico. Mesmo assim, eu acho que o filme tem várias lacunas. Eu conheço 2 documentários sobre o Marighella que eu recomendo muito a vocês. O primeiro, da Isa Grispun Ferraz, Marighella. Esse filme se encontra em DVD. O outro filme, também um documentário, que é do Silvio Tendler. E se chama Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro. Esses 2 filmes, na minha opinião, trazem muito mais informação do que o filme do Wagner Moura. Também gostaria de indicar a biografia do Marighella, pelo Mário Magalhães, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. E eu tenho aqui comigo uma preciosidade que eu não vou recomendar, porque vocês terão muita dificuldade em conseguir. É uma preciosidade da minha biblioteca, que é um exemplar da revista Problemas, de 1948, uma publicação do antigo PCB, que era editada por ninguém menos do que Carlos Marighella. E, claro, há o Manual do Guerrilheiro Urbano e vários outros livros do Marighella, que são relativamente difíceis de encontrar. Pois bem, primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre Marighella, que não foi dito no filme, que eu acho importante. Carlos Marighella foi filho de um operário metalúrgico italiano anarquista e de uma negra Haussá, descendente dos malês provenientes do Sudão. A revolta dos malês foi uma das maiores manifestações contra a escravidão no Brasil. E os malês tinham uma particularidade, que eles eram africanos muçulmanos, e, portanto, eles eram alfabetizados.
já que os muçulmanos são conhecidos como o povo do livro, uma vez que todos têm a obrigação religiosa, né, de lerem o Alcorão, que é a base da religião islâmica. E não apenas isso, eles eram mais politizados. O próprio islamismo é uma religião em que a política sempre esteve muito forte. E na revolta dos malês, algumas mulheres também se destacaram na liderança. Essa ascendência biológica do Marighella, eu acho que ajuda a explicar um pouco quem foi Carlos Marighella, o filho desse anarquista italiano e de uma descendente de escravos e de um grupo em particular, o grupo Malê, responsável por uma grande revolta popular. Marighella, diferente de seus irmãos, não vai trabalhar numa oficina mecânica ou numa indústria, porque o pai acredita no talento do filho, na sua inteligência, no seu potencial, e o incentiva a estudar. Ele, inclusive, ingressa numa universidade de engenharia, mas acaba saindo da universidade, entre outros motivos, porque ele acha algo inconcebível que o ensino superior no Brasil, desde sempre, né, seja um privilégio de uma elite e não algo acessível a toda a população. E também pelas tarefas políticas que ele assumiu. Marighella foi poeta. Numa prova de escola, uma prova de física, em que ele devia responder a uma questão sobre ótica, ele escreve ao professor em versos. Toda a prova é respondida em versos metrificados e rimados. O filho dele, inclusive, o Carlinhos, diz que Marighella, nas horas livres, escrevia uma novela. Ele gravava os capítulos da novela em fitas de gravador. Depois ele mostrava as fitas, né, para o Carlinhos, perguntava a opinião dele e fazia eventuais correções ou mudanças antes de datilografar. O talento literário é muito precoce em Marighella, e não por acaso ele escreve, além dos poemas e da novela, vários livros de teoria política e de ação revolucionária. O mais famoso é o Manual do Guerrilheiro Urbano. Há um depoimento da Clara Scharf, né, sua viúva, muito divertido, em que ela diz como que o comunismo chega na Bahia. Em 1935, na época em que acontece a pseudo-intentona integralista, em 1935 há duas revoltas, né? A revolta comandada por Luiz Carlos Prestes, à frente da Aliança Nacional Libertadora, que inspira, inclusive, o nome da Aliança Libertadora Nacional, do Marighella, e também uma tentativa de golpe promovida pelos integralistas. E, em determinada ocasião, os integralistas resolvem fazer um grande comício em Salvador. Um dia antes, de madrugada, o Marighella e vários estudantes, né, saem de casa escondidos, com folhas de cartolina, tinta, e eles colam vários cartazes, né, por Salvador, com o símbolo da foice e do martelo, como uma resposta, né, aos integralistas. A Clara Scharf fala não apenas sobre o Marighella político, mas também sobre o Marighella ser humano, que era muito brincalhão, irreverente, bem-humorado, que gostava de
sair no carnaval, vestido de mulher, vestido de mula, que gostava de pregar peças, né, nas pessoas, e que também tinha um lado muito sedutor. Uma vez saiu na Veja uma foto, né, do Marighella como inimigo número 1 do Brasil, né? Na verdade, era inimigo da ditadura. E aconteceu de o Marighella estar na banca de jornal, viu a manchete da revista, né? Deve ter ficado preocupado, e tinha uma mulher do seu lado que disse: se eu achasse esse homem, eu ia esconder ele na minha casa. A Clara Scharf contou isso rindo, né? Ele era um homem alto, forte, corpulento, e devia ser muito bonito. Quando a Clara Scharf, que era judia, filha de família tradicional judaica, resolveu apresentar Marighella aos seus pais, foi um choque, né? Marighella era negro, pobre, comunista, ateu. Os pais ficaram, né, horrorizados, tentaram prendê-la, né, dentro de casa para que ela não saísse para se encontrar com Marighella, rasgaram roupas dela, inclusive, mas depois ela conseguiu costurar alguma coisa, né, com o que ela tinha em casa de tecido, fugiu de casa e foi viver com Marighella. Ele sempre teve uma vida muito aventurosa, né? Muito tumultuada, em todos os aspectos, né? Inclusive no amoroso. Foi um dos primeiros deputados do Partido Comunista, aliás, da primeira bancada do antigo PCB, quando o partido foi legalizado após a Segunda Guerra Mundial. O PCB ficou durante 1 ano, né, na legalidade. E Marighella foi eleito deputado. Uma das falhas do filme de Clóvis Moura, na minha opinião, é que ele não diz uma palavra sobre a vida de Marighella como parlamentar. Marighella, além de defender as causas gerais, né, do Partido Comunista na época, como a reforma agrária, os direitos dos trabalhadores, ele também defendia o divórcio, que só foi aprovado no Brasil 30 anos depois, a liberdade religiosa, e quando ele falava em liberdade religiosa, ele, que era baiano, estava pensando nos templos de Umbanda, de Candomblé, nos centros espíritas, que eram invadidos e depredados pela polícia. É claro que judeus e cristãos tinham plena liberdade religiosa, mas algumas minorias não. E também defendia o Estado laico, né, a separação entre igreja e Estado. Ou seja, além das questões gerais do programa defendido pelo PCB, ele também defendeu algumas questões específicas que ainda hoje são contemporâneas, né? Uma questão do Estado laico e o direito à liberdade religiosa. Bem, o que era ser comunista entre 1922, ano de fundação do PCB, e 1964. Não, antes disso, 1956, quando acontece o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. O que era ser comunista nessas 3 décadas? Era ser um soldado do exército da Revolução Comunista Internacional. Não era simplesmente você chegar num diretório, assinar uma ficha de filiação, né, já que na época não havia internet, assistir uma reunião uma vez por mês, participar de congressos, de encontros, enfim. Não era só isso.
havia reuniões de célula, que aconteciam toda semana, diferente de hoje, em que os comunistas se reúnem, os supostos comunistas, se reúnem em períodos eleitorais para decidir como será feita a boca de urna para esse candidato ou para aquele candidato. Naquela época, não. Você tinha que estudar os clássicos do marxismo-leninismo, havia cursos de formação dentro do partido. Nos períodos de clandestinidade, as reuniões aconteciam às escondidas, havia uma hierarquia necessária para que a célula toda não caísse, havia um sigilo rigoroso. Muitas vezes você não sabia onde os seus camaradas moravam ou quais eram os nomes verdadeiros deles. Por quê? De repente eu sou preso. Aí começam a me torturar. Qual é o endereço da Marta? Qual é o endereço da Marta? Bom, se eu sei o endereço, depois do quarto choque elétrico, eu posso dar com a língua nos dentes, né? Agora, se eu não faço a menor ideia de onde mora a Marta, podem dar quantos choques quiserem, que eu não vou falar aquilo que eu não sei. Então, havia normas muito rigorosas. Esse rigor era necessário em função da tarefa, né, que o partido tinha, que não era apenas apresentar candidatos às eleições. O PCB lutou pela legalidade? Sim. Elegeu deputados e um senador, o Luiz Carlos Prestes? Sim. Valorizava o trabalho parlamentar? Sim. Como dizia Lênin, participar do parlamento significa você apresentar as propostas dos comunistas para o conjunto da população. Você poder denunciar o que está errado no governo, mostrar o que deveria ser feito, usar o mandato para ajudar a construir o partido, para atrair mais militantes. Enfim, o parlamento pode ser uma ferramenta muito útil. Só que o PCB não atuava só no parlamento. Ele dirigia sindicatos, promovia greves, comitês de fábrica, procurava atuar junto aos trabalhadores rurais, enfim, procurava organizar a classe trabalhadora, né? Publicava livros, jornais, panfletos, usava todos os recursos disponíveis para aproximar o pensamento marxista, pelo menos da vanguarda, né? Daqueles trabalhadores mais aguerridos. Bem, o Antônio Cândido diz uma coisa interessante, né, num desses documentários que eu mostrei a vocês. Ele diz, até 1935, os intelectuais não se metiam em política. Eles estavam interessados em filosofia, em religião, em literatura, enfim, em questões pessoais, né? Mas não se preocupavam com o país, com o mundo. A partir de 1935, a intelectualidade se vê dividida entre dois campos. De um lado, fascismo, de outro lado, comunismo. Aí muitos escritores, artistas, intelectuais vão ingressar no PCB, como Portinari, Jorge Amado, Oswald de Andrade, Pagu, Graciliano Ramos, vários outros. Drummond não é afiliado ao PCB, mas ele colabora em um dos jornais do PCB durante algum tempo, e é o partido preferido, né, pelos escritores da época, sobretudo no Nordeste. Outros escritores e poetas, como Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, aderem ao fascismo, que no Brasil era representado pela ação integralista. Bem, acontece uma mudança drástica na vida do PCB
e do movimento comunista internacional, a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Esse é um fato muito importante que não foi apresentado no filme. O que acontece nesse congresso? Khrushchev, que foi um dos braços direitos de Stalin, era um dos líderes mais próximos a Stalin, né, junto com Beria, com Zdanov, né, e alguns outros. Em vários documentários soviéticos da época, a gente vê Khrushchev sentado, né, ao lado de Stalin em eventos públicos. Pois bem, após a morte de Stalin, Khrushchev convoca esse congresso e denuncia o que ele chama de culto à personalidade. Dizia que Stalin promovia um culto quase religioso a ele mesmo para encobrir o que Khrushchev chamava de erros ou crimes. Há, inclusive, várias acusações falsas. Há livros do Domênico Losurdo e do Ludo Martins que mostram que várias das acusações feitas por Khrushchev eram falsas, mas que foram usadas pela imprensa burguesa no mundo todo para desacreditar os comunistas. Trotsky já tinha feito isso, né, nos anos 40, mas o desgaste promovido por Khrushchev foi muito maior. E isso tudo funciona como cortina de fumaça para encobrir os verdadeiros objetivos de Khrushchev. Primeiro, a promoção daquilo que ele chamava de convivência pacífica. Ou seja, nós mandamos aqui, né, na Rússia, no leste europeu, e vocês mandam lá, nos Estados Unidos, na Europa, nas semicolônias, né, no terceiro mundo. Vocês não mexem com a gente, nós não mexemos com vocês. O que, além de tudo, foi uma burrice imensa, já que o imperialismo nunca desistiu de desestabilizar a União Soviética e o leste europeu. Só pensarmos em 1990, com a queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, do Bloco Socialista Europeu, a partir de ações contra-revolucionárias promovidas, financiadas e armadas pelos Estados Unidos. Então, essa ideia de de coexistência pacífica, além de tudo, foi uma grande burrice. Depois, Khrushchev vai defender a via pacífica ao poder, que também ficou demonstrado que é algo irreal, ilusório, também é uma burrice. Salvador Allende subiu ao poder no Chile, falando em transição pacífica para o socialismo, e foi derrubado. Patrice Lumumba, a mesma coisa. E todos os líderes que tentaram, nem digo fazer o socialismo, fazer algumas reformas sociais razoáveis no plano da social-democracia, foram derrubados, né? Como a Dilma, o Lula foi preso, o presidente do Peru está sendo derrubado, o Evo Morales já foi derrubado na Bolívia, depois o povo conseguiu reverter isso, mas, enfim, essa via pacífica ao socialismo nunca aconteceu. Venezuela, até hoje, está no meio do caminho, sofrendo as ameaças dos Estados Unidos, boicote comercial europeu, contra-revolução interna, enfim. Agora, os partidos que seguiram a União Soviética aderiram a essa tese de via pacífica para o poder, inclusive o PCB. Tanto que, em 1962, acontece um racha no partido, que vai dar origem ao Partido Comunista do Brasil, que procura resgatar o marxismo-leninismo ortodoxo, primeiro alinhado com a China, depois alinhado com a Albânia, e hoje
hoje alinhado, sabe-se lá com o quê, né? Com o oportunismo eleitoral, talvez. Bem, mas não apenas o PCdoB. O MR8 também sai, e o grupo do Marighella também, porque Marighella não aceita essa ideia de transição pacífica, de resistência pacífica à ditadura militar. Ele acha que apenas pela via revolucionária será possível enfrentar a ditadura. Isso porque não havia meios legais de reagir à ditadura. Havia dois partidos permitidos pelos militares, a Arena e o MDB. E o Marighella já denunciava que esses dois partidos davam sustentação à ditadura, que não era por aí, que era impossível vencer a ditadura no parlamento, as greves eram proibidas, as manifestações pacíficas eram proibidas, havia censura no jornal, censura nas revistas, pessoas podiam ser presas por qualquer motivo e torturadas, mortas. Enfim, não havia um espaço democrático no campo legal, institucional, para uma oposição pacífica. Então, ele pensa, a única via é a revolucionária. E isso acontece no contexto da Guerra Fria, que também ficou omitido no filme do Wagner Moura, como se não existisse. A ditadura de 64 é um dos desdobramentos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos promovem vários golpes militares no Brasil, depois no Chile, na Argentina, no Congo, que depois se transformou no Zaire, né, com a queda do Patrice Lumumba, na Indonésia, em vários outros países do mundo. Os Estados Unidos fortalecem ditaduras, inclusive o regime racista da África do Sul, as ditaduras militares na Coreia do Sul, em Taiwan e em vários outros países do mundo. E quando a esquerda consegue qualquer vitória eleitoral, mesmo uma esquerda reformista, como a do João Goulart, né, do PTB, isso é visto pelo imperialismo como ameaça. Só que os comunistas ficaram entusiasmados, né, com a vitória do João Goulart. O Luiz Carlos Prestes chegou a dizer: nós não tomamos o poder, mas já estamos no poder. O que era uma falsidade. Os comunistas não estavam no poder coisa nenhuma. Outros ainda diziam que o Goulart tinha um esquema militar para resistir a qualquer golpe. E boa parte da esquerda acreditou nisso, que se os militares tentassem um golpe, o Goulart ia reagir e ia vencer o golpe. Isso não aconteceu. Goulart foge, né? O Brizola até tenta fazer uma resistência armada, mas não tem apoio suficiente para isso, e a ditadura é instalada no Brasil. Antes do golpe, houve o comício na Central do Brasil, que juntou mais de 100 mil pessoas, em que o João Goulart fez um discurso falando sobre as reformas de base, inclusive a reforma agrária, a reforma urbana. E um dia, numa célula do PCB, estava todo mundo entusiasmado com o comício na Central do Brasil. Aí o Goulart, o Marighella, falou para os seus camaradas: isso é ilusão, vai ter um golpe militar. Eles falaram: mas como? Tinha 100 mil pessoas lá na rua apoiando o Goulart. Aí Marighella mostrou um mapa do Brasil, apontou e disse: isso aqui é São Paulo. Tem Minas Gerais, tem Rio de Janeiro, tem Bahia, tem Recife, tem Acre, tem Espírito Santo. Os militares em todo o território nacional não estão fechados com João Goulart.
vai ter golpe, não haverá resistência e nós seremos perseguidos, seremos presos, torturados, mortos. E os camaradas dele acharam, a Marighella está viajando. Aconteceu exatamente como ele previu. Aconteceu o golpe e não houve resistência alguma. Aliás, o próprio Marighella, muito esperto, antes do golpe, matriculou seu filho, o Carlinhos, num internato na Bahia, porque ele já estava prevendo, se eu for preso, morto, Carlinhos vai estar no internato, vai ficar lá o dia todo, vai ter onde dormir, vai ter onde comer, a mãe vai visitá-lo e ele vai estar seguro lá. Então, ele foi muito inteligente, né? Teve essa visão de longo alcance. Bem, depois do golpe, o PCB, que na época já se chamava Partido Comunista Brasileiro, houve a mudança do nome em 46, para que o partido fosse legalizado, o PCB se posiciona pela resistência pacífica, acreditando em eleições, enfim, na via institucional. E o PCB é convidado para participar de um encontro da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, promovida por Fidel Castro em Cuba. Fidel Castro defendia a luta guerrilheira na América Latina. O PCB recusa o convite, porque o PCB discordava de Fidel Castro. E Marighella aceita o convite. Ele vai para Cuba, participa do encontro, é advertido de que ele poderá ser expulso do PCB por causa disso, e antes de ser expulso, ele escreve uma carta rompendo com a direção nacional do PCB, dizendo que para alguém ser comunista não precisa da permissão do Comitê Central. E ele passa a defender a via armada. Ele organiza a Aliança Libertadora Nacional, que em São Paulo tem algumas dezenas de militantes, divididos em vários grupos de ação. Os militantes usam nomes falsos e ninguém sabe os nomes verdadeiros, nem onde cada pessoa mora, por razões de segurança. Então, a Marta vira Andréia, Andréia vira Marta, né? A Luciana vira Rosane, e assim por diante. Aí, se alguém me interrogar, quem é a Rosane? Qual é o nome verdadeiro da Rosane? Onde que ela mora? Onde que ela trabalha? Eu não sei, e não sei mesmo. Podem me dar 100 choques elétricos, porque eu não sei. E o próprio Marighella dizia aos seus seguidores, olha, eu não prometo nada. Eu só posso prometer prisão, tortura e morte. Ou seja, tem que ser um cabra muito macho ou muito fêmea para lutar junto do Marighella. Ninguém estava lá para brincar. Eles realizam várias ações armadas, que o filme mostra muito bem, como aquele assalto, né, a um trem para a obtenção de armas e, sobretudo, a tomada da Rádio Nacional, em que Marighella faz um discurso histórico em que ele vai chamar os trabalhadores brasileiros à luta contra a ditadura, denuncia a prática da tortura, a morte de prisioneiros políticos e vai apresentar um programa. Ele vai dizer, nós exigimos o fim da censura, a liberdade de expressão religiosa e artística, a libertação de todos os presos políticos, o fim da polícia política, o monopólio estatal dos bancos e das riquezas do subsolo, a erradicação do latifúndio, né, uma reforma agrária radical que dê as terras para os trabalhadores, a independência nacional, que o Brasil deixe de ser uma semicolônia dos Estados Unidos,
uma política de pleno emprego, de combate à corrupção, de reforma da educação, de incentivo à pesquisa científica. Vejam só, isso na década de 60, né? Esse programa continua atualíssimo. Depois, claro, houve a repressão, muito violenta, a partir desse comunicado, né, na Rádio Nacional. Os guerrilheiros passaram a ser caçados com mais furor, né, pela polícia. E Marighella, também nesse programa, ele defendia que o próximo passo seria a guerrilha rural. Eles estavam lutando em São Paulo, porém, a guerrilha urbana era só o começo. A ideia dele é que a guerrilha se alastrasse pelo campo. Embora Marighella não defendesse nenhum modelo, nem o soviético, o revisionista, nem o chinês, nem o albanês, nem o cubano, nem o coreano, mas ele tinha muita simpatia pelo Vietnã, né, por Ho Chi Minh. Se ele teve, talvez, uma inspiração, foi a inspiração vietnamita. A questão é que não houve tempo suficiente para a organização dessa guerrilha rural. A Ação Libertadora Nacional tinha poucas dezenas de militantes, era necessário que esses militantes fossem deslocados para o campo, tivessem um tempo para se adaptar lá, fazer amizade com os trabalhadores, iniciarem um trabalho político, começarem a chamar para reuniões, organizar os trabalhadores, politizá-los, para, no tempo devido, acontecer o treinamento militar e ação militar. Agora, isso não acontece do dia para a noite. Isso é algo que demanda alguns anos de organização. Só que o Marighella não teve tempo. Aliás, a frase mais famosa dele é: não tive tempo para ter medo. Ele é morto logo a seguir, né, dessa invasão da Rádio Nacional, né, pouco tempo depois. As principais lideranças são mortas. Antes disso, a Aliança Libertadora Nacional, junto com o MR8, sequestra o embaixador dos Estados Unidos, o que é uma afronta ao imperialismo americano, e promove uma troca, né? Tudo bem, nós libertamos o embaixador, e antes disso vocês libertam alguns dos nossos camaradas e permitem que eles viajem para Cuba, em segurança. O governo dos Estados Unidos pressiona os militares brasileiros, eles aceitam, e a troca é feita. Antes disso, a Aliança Libertadora Nacional já tinha justiçado um capitão norte-americano que estava no Brasil para ensinar tortura aos militares brasileiros. Aliás, havia vários oficiais americanos aqui com esse mesmo propósito. Pois bem, Marighella é morto, ele é alvejado, né, em um carro, junto com 2 frades dominicanos, né, com dezenas de balas, e se transforma, talvez, no maior herói da resistência contra a ditadura militar no Brasil. Vamos, depois dessa apresentação histórica, fazer uma discussão teórica sobre o que foi a ação da Aliança Libertadora Nacional e fazermos um paralelo com o Quilombo de Palmares. Mas, antes disso, eu queria ouvir vocês, aqueles que assistiram o filme, né, o que vocês acharam, né? Então, a palavra agora está com vocês. Marta? Eu concordo
Cláudio, com você que realmente essas lacunas passaram batido, né? Eu mesma não tinha tanta informação como você está colocando agora, eu reconheço, mas depois eu também li a respeito, né? Depois do filme, e também fiquei curiosa sobre um poema que ele escreveu para um interventor, acho que do Paraná. Não sei se teve isso também, parece que eu vi. Mas ouvindo Não você lembro. parece que sim, que ele escreveu um poema também do interventor do Paraná, que depois eu vou lembrar o nome, comento com vocês, mas eu li alguma coisa. E também não sei se, ouvindo você, se faltou um pouco dessas informações anteriores à ditadura, porque ele participou de outros movimentos, né, o Estado Novo, alguma coisa antes. Isso aí também não teve muito no filme, né? Sem dúvida. Também não teve essa coisa anterior a essa luta dele durante a ditadura. Isso aí também não ficou no filme, eu acho que faltou. Ele teve um histórico antes da ditadura, da luta dele, né, contra a ditadura. Estado Novo, não teve. Ele teve outras lutas anteriores que também o filme, eu acho, que poderia ter retratado, né? Nem que fosse, assim, pelo menos a título de informação ali para fazer uma retrospectiva desse momento anterior. Isso aí também eu acho que faltou. E uma dúvida que eu tenho, que eu realmente não sei, que eu queria te perguntar, é por que o partido, né, não quis ir para Cuba na época? Porque a Por resistência... discordar do Fidel Castro. Por quê, Cláudio? Em Porque que sentido? o PCB discordava do Fidel Castro, que defendia a luta armada. Mas o Marighella foi para Cuba, ele passou em Cuba. Ele foi contra o partido. Mas porque contra o só ele partido. do partido concordava, então, com a luta armada, que o Fidel também concordava, que o Fidel também abalizava, né? Então... Sim, o PCB recusou o convite, porque o PCB estava alinhado com Khrushchev, e com essa ideia de transição pacífica, resistência pacífica. Então, Marighella foi para Cuba contra a vontade do PCB, ele seria expulso do PCB, mas antes disso ele escreve uma carta pedindo a conta, dizendo que ele se afastava do partido porque não concordava com a linha do partido. E porque realmente não tinha como fazer sem ser com luta armada, sabe? Então, eu acho que ele estava totalmente correto, não tinha outra forma a não ser assim mesmo. Essa é Nossa, uma... Pode falar, Marta. não, porque se você for avaliar, com toda a censura que havia na época, com toda a repressão, com tudo que existia, não tinha como conseguir, eu acho, não sei, né? De outra forma. Eu acho que ele foi extremamente, assim, além de corajoso, tal, idealista. Sei lá, eu também não conhecia a fundo a vida dele, porque, infelizmente, aquilo que a gente comentou outro dia, a gente não teve essas coisas na escola. Vamos falar a verdade, não tinha informação, na época não tinha nada. E por mais que a gente dê uma pincelada ou outra, a gente nunca vai a fundo disso aí, né? Sobre essas coisas. Então, eu não lembro se foi o Chaves quem que falou, a luta será pacífica, porém armada, né? Foi o Chaves que falou isso aí. Então, eu não sei se tem outro jeito em determinadas situações extremas de fazer essa luta, porque pensa bem, como? Com toda a repressão, toda a opressão, com tudo que tinha na época, né? Não sei se eu não sei. É uma das questões que a gente vai debater no final, sobre a necessidade ou não da luta armada naquele momento. Vai ser um dos pontos para debate. Eu tenho um depoimento para dar. Sim, André. Agora no início de novembro,
eu fui a Mucugê para ajeitar os trabalhos lá com os pedreiros e tal, e encontrei com um amigo que, por acaso, foi um dos meus professores aqui na Universidade Estadual, onde eu fiz cinema. Conversando com esse amigo, ele ia embora e eu falei, não, você vai para casa, vai dormir lá, vai ficar tal. Ele estava com a namorada dele, que por acaso é a Priscila de Salvador, que é a assessora parlamentar da Maria Marighella, que é a neta do Marighella, né? A neta Que dele. foi eleita vereadora em Salvador. E eles passaram lá 3 dias conosco. E nesse interim, como a Maria foi eleita pelo PT, e nós somos muito ligados às questões políticas, né, da esquerda aqui, nós ficamos conversando algumas coisas, tal, e ela, a Priscila, falou o seguinte, eu vou embora amanhã, que eu vou voltar, que eu preciso, né, dar assessoria para Maria, e ela me falou, aí eu perguntei da questão do filme, e ela me falou o seguinte, a Maria Marighella fez uma ponta no filme, representando a avó dela. Ah, que barato. E que, assim, depois disso, vivenciando, né, a questão fílmica, que ela ficou profundamente condoída, porque ela nunca imaginou que representar alguém da família fosse tão doloroso. E que ela sentiu que no filme faltou a questão do posicionamento da mulher. Sim. Porque uma das pautas principais da eleição da Maria Marighella é a defesa dos direitos da mulher, contra a violência da mulher, contra o racismo, né? Enfim, que aqui na Bahia a gente sabe que é extremamente violento, e que a Maria sentiu isso, a falta do posicionamento da mulher. Isso já é uma conversa de alcova, porque é algo que eu ouvi da assessora parlamentar dela, né, lá em Salvador, e que a própria Maria Marighella sentiu que faltou esse tipo de visão, de posicionamento, e que essa também era uma das preocupações. Excelente, Né? Andréia, esse seu Eu achei comentário. interessante. É muito oportuno. Uma grande falha do filme, na minha opinião, é que a Clara Scharf aparece apenas como a companheira de Marighella. E ela não foi só esposa dele. Ela também foi militante, ela também esteve em ação, em suma. Ela foi uma combatente, né, revolucionária. Ela não se limitava a lavar roupa, passar, dormir com o marido, mas a maneira como ela aparece no filme é uma maneira rebaixada. Então, você foi muito feliz no seu comentário. É verdade, uma grande falha do filme. Assim como todas as outras mulheres guerrilheiras que atuaram junto a Marighella, né? Inclusive, teve aquele documentário, Anos Dourados, onde aparece a moça sendo morta porque sequestrou o embaixador. Tá? Então, toda essa ala das mulheres, não só ela como que representou a mãe dele, mas como as próprias guerrilheiras, a mulher dele, que também atuaram pra caramba ali junto a ele, com tanta coragem, engajamento quanto ele, na verdade, né? Sem dúvida. Olha, Essa eu é uma... acho. Eu posso falar um pouquinho? Claro. Eu acho essas críticas que todo mundo está fazendo, que vocês estão fazendo, eu concordo com elas e acho elas super válidas. Mas tem uma coisa que esse filme trouxe que ninguém falou, que é que ele trouxe o Marighella para nós. O filme levantou
muito o Marighella, e, inclusive, as crianças, os adolescentes, estão querendo saber quem é Marighella, coisa que antes você não via. Quem é que falava em Marighella antes? Hoje não, hoje meu neto hoje está falando em Marighella. Pô, não, todas as crianças estão pensando em Marighella, inclusive assistindo filme. Eles batem palma no cinema, né? Quando o filme acaba, eu vi, eles batem palma, eles acham assim. Isso é uma coisa que o Wagner Moura trouxe, ele, com todas as críticas, com todas as falhas do filme, mas ele trouxe uma Marighella para nós. E para É muitos adultos verdade. também, né? Porque ele foi bem apagado aí na história, né? Como eu falei, a gente nunca estudou, nunca ouviu falar, nunca foi lembrado, não sabia de muitos detalhes. Eu acho que, eu confesso aí. Não A é à toa. Jacira tocou num ponto crucial agora, porque a Jacira trouxe a coisa de dar importância e recriar um mito. Eu acho que essa é uma das questões mais relevantes desse filme, do Wagner Moura, porque ele não só trouxe mito, como ele dá oportunidade, ele oportuniza para os jovens, para os adolescentes, para nós adultos que não tivemos muito contato com essa história a fundo, para que eles possam ressignificar a imagem desses combatentes contra a ditadura. Jacira, agora você falou o que eu acredito piamente. Com todas as questões, é isso. E traz na ordem do dia a questão do comunismo, né? Porque a gente está vivendo um movimento fascista, anticomunista, que demoniza, né? Quando a gente fala, cita a luta armada, né, como uma questão de defesa do interesse do povo brasileiro, parece até que a gente é uma pessoa fora da caixinha, ou que está no idealismo perturbador, como se a gente falasse alguma asneira, né? Então, acho que o filme, ele lava um pouco a nossa alma, que pensa na questão da liberdade do país, sabe? Liberdade da classe operária, liberdade dos camponeses oprimidos, liberdade do povo favelado, né? O povo preto favelado, que compõe a maioria do povo brasileiro, das classes prioritárias, né? Então, eu acho que o filme, com todo, acho que Jacira fala dos limites, né? Com todos os limites, sabe? Porque é um filme que não é um documentário, é um filme que também é comercial, né? Que resgata um herói negro, né? Como acho que o camarada falou, né? Das comparações, como o zumbi, né? Um zumbi, um herói negro que muitos conhecem, né? Mas é um movimento negro que discute a questão do Zumbi dos Palmares através das suas simbologias, das suas homenagens, é que a gente vai resgatando toda essa história. Então, trazer para a mídia nacional, para uma televisão em nível nacional, não foi à toa que foi tão combatido, né? Então, eu penso que isso é uma vitória, né? E que nos reafirma as nossas convicções de liberdade, de linha política acertada, correta, para enfrentar o imperialismo. Imperialismo se enfrenta com, né? Agora, lógico que alguns limites do filme, que é não discutir a questão ideológica, política, que é a questão do partido, né? Que é a questão organizativa do partido, e também alguns erros, né? Que o filme fala, ele foi assassinado. Marighella também cometeu erros, como qualquer ser humano, apesar de ser um cara brilhante e de estar numa linha acertada, mas cometeu erros, ele não aceitava guarda-costas. Como você está numa ditadura fascista, você não vai ter o guarda-costa, né? Não vai se ater a essas questões. E ele se negava a usar os guarda-costa, né? Um camarada está comentando. Então, eu acho que debater o filme como a gente está fazendo, isso deveria ser conversa dos bares, conversa na família, sabe? Rever, passar, insistir em aproveitar essa deixa, né?
e aprofundar o debate mesmo, né? O debate político, falar do imperialismo, do fascismo, as semelhanças que a gente vem enfrentando com esse governo fascista, né? Agora, Cantagalo, né? Que mataram, assassinaram as pessoas. Até o Fantástico ontem mostrou como que a polícia fascista faz, usa, né, de uma política pública de segurança para executar pessoas, para forjar, né? Então, é isso que a gente está enfrentando. Então, eu acho que o filme ele resgata toda essa coisa, esse caldo ruim, né? Essa nossa herança maldita. Porque nós temos essa herança maldita, porque o fascismo, essas forças fascistas, elas estão aí, elas estão dadas, né? Aí vai depender também das forças operárias, em reconhecer que as forças fascistas existem. Em cada momento histórico vai depender do seu desenvolvimento, né? Ao ponto que a gente deixou ela se desenvolver de tomar o poder, né? Então, assim, um erro absurdo, né? Um erro inaceitável. E que a gente possa aprender com os erros, né? Acho que tinha que ter um movimento a partir desse debate, um movimento de apontar assim, quais são os caminhos, o que deu errado lá, sabe? O caminho é o quê? Ter um partido organizado nacionalmente, que vai para além de parlamentarismo burguês, né? Que vai para além de um salvador da pátria, que vai para além, que discuta de fato as questões centrais do país. Né, que é o imperialismo explorando até a alma, sugando até a alma, o sangue dos brasileiros, explorando toda a riqueza nacional, destruindo todo o meio ambiente. Esse é o debate, né? Não é daqui 22, estamos todos juntos apoiando Lula, salvador do Brasil. Não é esse o debate, isso aí é um erro, um erro. O debate teria que estar organizando o país de norte a sul, né? Na organização de um partido de fato revolucionário. Esse é o caminho, não existe outro, né? E me desculpa a neta de Marighella, né? Ela deveria estar exaltando as mulheres que pegaram a arma para lutar pela liberdade, porque a liberdade das mulheres está em primeiro na libertação da opressão de classe. As mulheres serão, sim, libertadas nas suas condições de gênero a partir da sua libertação de condição de classe, né? Porque a riqueza, ela precisa ser distribuída a todo o povo, inclusive as mulheres, né? É isso que tem que ser debatido. Mas aí vem a neta dele, vereadora, trazer esse debate, né? Um debate que eu penso que ela poderia estar politizando com isso, né? E não está, não politiza. O filme veio num momento muito oportuno mesmo, em época de extrema-direita aqui de Bolsonaro, e eu chorei pra caramba durante o filme, minha vontade também era dar na cara dos americanos, de tudo ali, do imperialismo, mas o pior, e foi super emocionante, todo mundo num shopping super fascista aqui de Campo Grande, bater palmas e fora Bolsonaro, tal, fora fascistas, mas sair dali e encontrar dois casais de amigos de Rio Brilhante, uma professora, e eu comentando isso, ela falou, pois é, mas será que houve mesmo ditadura? Ah, puta, é desanimador. Aí eu pergunto, como que a gente vai fazer esse trabalho de consciência, né? É complicado, sabe? Porque tem gente que não acredita que existiu aquilo, sabe? Que não foi. E não foi ditadura, é mentira. Inclusive, tudo que o fascismo atual que prega, fake news, etc. Então, é soda. É verdade, Marta. Isso será um trabalho de longo prazo. De formiguinha. Rosane está muito calada. Diga alguma coisa, Rosane. A Rosane está aí? Eu não sei se ela está no carro, se ela está no trabalho.
Se ela não está podendo falar, talvez ela esteja dirigindo ou ainda esteja... Eu ainda falei para essa minha amiga, eu morava em São Paulo, na época da ditadura, perto do Mackenzie, eu morava ali na Major Sertório, eu tinha uns 10 anos e via pela janela do apartamento a passeata dos estudantes, a polícia jogando os cavalos em cima. Eu vi, falei para ela. Ai, ela fica pensando, ai, mas será? Sabe, isso aí desanima um pouco. Algumas dessas pessoas são cínicas, Marta. Elas sabem que houve ditadura, apoiaram a ditadura e fazem de conta que não sabem. Muitas vezes é dissimulação. Porque é muito revoltante, viu, Cláudio? Sim, mas faz parte. Eu estou aqui, gente, eu estou ouvindo vocês com muita atenção. Eu não vi o filme ainda, não tive tempo, eu estou chegando tarde. Esse fim de semana eu fui para o Guarujá pegar uma praia que eu precisava. Então, Ai, mas eu que estou chato. ouvindo. Foi muito chato. Depois você entra no meu Facebook e vê as fotinhas. Não, eu estava necessitada, gente, mas eu não tive tempo mesmo. Eu estou chegando muito tarde, cansada, mas eu vou ver, e agora eu vou ver melhor ainda com todas essas falas de vocês, né? Porque eu também, também não sei de nada de Marighella. Estou aprendendo agora. Agora Eu também. com esse filme, com essa movimentação toda, quando o filme foi lançado, desde o ano retrasado, né, que se fala dele, né, porque demorou para ser lançado. Sim. E eu concordo muito com a Luciana, acho sim que a Maria Marighella podia estar fazendo um outro tipo de trabalho, mas cada um faz o que sabe, é o que eu acho, e eu acho que a gente valoriza também. E é isso, gente. Eu vou assistir sim, com certeza, e agora com mais vontade. Não que eu não estivesse, óbvio, mas com mais informações, né? É isso. E olha, gente, eu tenho um amigo que a gente fala de política o dia inteiro no trabalho, tá tão bom. E ele é do PSOL. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse arrumar um amigo político que gosta de política que é do PSOL. A gente está se dando super bem, está super Que legal. delícia! É, super querido, é de uma ala um pouco mais... Ele é comunista mesmo, né? Então, não é... Enfim. Então, a gente tem falado muito. Passei, inclusive, o link do filme para ele, também não viu, também disse que vai assistir, e é isso, porque, por enquanto, eu não tenho a manha de ir no cinema, não. Para praia eu vou, para o cinema ainda não tenho coragem, não. Certo. E olha, as questões em relação a Maria Marighella, eu vou perguntar para ela pessoalmente no próximo feriado, que ela vai para minha casa, lá em Mucugê, tá? Que luxo! Aí eu pergunto pessoalmente e respondo para vocês, ok? Eu ainda não a conheço pessoalmente, só estive com a assessora dela alguns dias, mas quando ela for para minha casa, eu faço as perguntas e respondo, ok? Tá certo. Uma outra questão, a Clara, ela tinha uma função no partido também, por ela ser aeromoça, né, da Paner, né, ela trabalhava muita comunicação, a troca de comunicação, né, inclusive entre o Partido da China, parece que havia muitas trocas de comunicação de alto nível, então a Clara ela cumpriu uma função importantíssima no Brasil, porque hoje nós temos aí a facilidade, mas na época não tinha, né? Então, tudo era por bilhetinhos, né? E ela também, era interessante a organização do partido, porque ela trazia comunicação para Marighella e muitas das vezes eles estavam no mesmo voo, mas parece que eles não se conheciam ainda, né? Eles voavam junto, enfim, mas não se conheciam eu lembro que um camarada estava contando essa história e de tão organizado que era o partido, né? A questão do sigilo absoluto, né? E eu penso, se Marighella tivesse sobrevivido, a gente tinha também muito aquela
aquela riqueza das ligas camponesas, né? Que eram no campo, se organizando de forma sistematizada, inclusive já também fazendo esse debate da luta armada através daquele líder camponês aí de, acho que Pernambuco, Julião. né? Julião, que tinha ido para Cuba, que também já trazia também as informações das lutas armadas pelo campo, né? Trazendo um pouco aí a concepção da luta prolongada, né? A guerra popular prolongada, que foi a tática de guerra de mal, né? Então, assim, pelas características de país continente, de país semifeudal, enfim, se adotava. Eu acho que Marighella, por ser um estudioso, estudar a realidade brasileira na questão econômica, na questão produtiva, né? Era um cara muito inteligente, ele também fazia essas conexões também. Por isso que era necessário essa questão, trazer à luz, né, as experiências da China através da guerra popular prolongada, o cerco, né, da cidade pelo campo, pelas características chinesas, mas também alguma semelhança do Brasil com a época da China, né, por ser país continente, por ser um país exportador de matéria-prima, né, enfim. Então, pela questão mesmo imperialista, né, de repartição da China, enfim, de toda aquela luta, como aqui tem, né, a dominação total dos imperialistas sobre o nosso país. Então, Marighella era um cara fantástico, simplesmente fantástico, um cara que se debruçava sobre a realidade, atuava, né, apesar de ter a concepção do campo, mas também via possibilidades nas cidades, na favela, né, porque ele se organizava, era no meio do povo, quem protegia ele era o povão, né? Morava em bairro periférico, que eu acho que essa é a grande lição que ele traz para a gente, que a gente tem que ter vínculo com o povo. Não adianta querer fazer a defesa do povo, sendo que a gente nem conhece a realidade do povo, né? Nem sabe da sua luta. Sem dúvida. Eu queria comentar algumas coisas, né, que a Luciana disse. Primeiro, sobre a importância de nós debatermos esse filme. Imaginem se esse filme fosse debatido em escolas, em faculdades, em sindicatos, em associações de trabalhadores rurais. Aliás, o MST fez a exibição do filme em um acampamento. Mas imaginem se esse filme fosse discutido nacionalmente, né? Nos núcleos dos partidos de esquerda, enfim, eu acho que traria uma riqueza política, né, muito grande para a esquerda brasileira. Outra coisa que a Luciana comentou é sobre as viagens do Marighella, sobre as normas de segurança, né, do partido. Um dia, o Marighella chegou para Clara e disse: Clara, eu preciso aprender inglês. Por quê? Porque eu vou viajar. Ela não perguntou para onde, porque havia essa norma de segurança. Se algum camarada vai viajar, você não pergunta para onde. Se amanhã eu for preso, torturado, e o tenente lá fica perguntando para mim: para onde que foi a Luciana? Para onde que foi a Luciana? Se eu não sei, eu não vou falar. Então, a questão do sigilo acontecia até entre marido e mulher. Marighella simplesmente disse: vou viajar. Aí ele volta. E quando ele volta para casa, a primeira coisa que a Clara pergunta é: para onde você foi? Aí ele responde: eu fui para a China. Mas você não sabe falar chinês. Não faz mal, eles não sabem falar português, então fica por isso mesmo. Eu não sei, claro que ele era muito brincalhão, deve ter tido um intérprete. Agora, ele ficou hospitalizado em Pequim, ele teve um problema de saúde. Aí ele, quando precisava pedir as coisas para a enfermeira, ele fazia gestos, né, do tipo, se ele quisesse beber água, né, ele sinalizava que queria um copo de água.
Aí a enfermeira trazia. Aí ele dava para ela um caderno, uma caneta, e pedia para ela escrever em chinês o nome de um copo de água. A enfermeira escrevia, e depois ele escrevia em português embaixo a tradução. Aí outro dia ele precisava de uma faca para cortar comida. Aí ele fazia sinal, né, de que ele queria uma faca. A enfermeira trazia. Aí ele apresentava o caderno, ela escrevia a faca em chinês, depois ele escrevia a faca em português. E assim ele foi fazendo um dicionário, né, de chinês-português. Segundo a Clara, o caderno estava todo recheado, né, de anotações, mas numa das vezes que ele foi preso, a polícia tomou esse caderno e ele se perdeu. Sobre a Guerra Popular Prolongada, uma palavrinha muito importante nesse conceito é a palavra prolongada. Na China, houve tentativas de revolução operária em Xangai, na década de 20. Se não me engano, em 1924 e 1927. Os comunistas foram derrotados pelo Chiang Kai-shek, o partido foi seriamente golpeado, os sindicatos foram esmagados, os soviets foram esmagados, e os comunistas fugiram para o campo. Aí o Mao Tse-tung faz um trabalho de formiguinha, criando os soviets de camponeses, fazendo cursos de formação política, cursos de treinamento militar, isso durante anos. Aí houve a invasão da China pelo exército japonês, uns 10 anos mais tarde. E o Mao Tse-tung já tinha o embrião do Exército Popular de Libertação. Aí ele resiste aos japoneses, faz aliança temporária com Chiang Kai-shek. Depois da guerra, ele já tem um exército de mais de 1 milhão de homens, aí ele já pode lutar contra o Chiang Kai-shek, mas para ele chegar a um exército de 1 milhão de camponeses armados, foram 20 anos, né, de preparação. O grande problema das tentativas revolucionárias, né, no Brasil é que elas foram rapidamente localizadas e esmagadas pela repressão. Seja a guerrilha do Marighella, seja a guerrilha do Araguaia, do MR8, da VAR Palmares, todos esses grupos fizeram ações heróicas. Nós temos que reverenciar esses camaradas pela sua coragem, pela sua honestidade, pela sua coerência política, por todas as qualidades que um comunista deve ter. Mas, naquele momento, não houve o tempo necessário para a preparação da luta armada. Isso foi o que selou o fim, né, dessas lutas e a vitória da ditadura. Não que a resistência armada tenha sido uma política errada. Eu acho que não foi. Do ponto de vista da teoria marxista, era corretíssima. A questão é a maneira como ela foi aplicada na época. Acreditava-se que em pouco tempo haveria adesão popular. Por exemplo, quando o Marighella invade a Rádio Nacional e faz aquele pronunciamento da Rádio Libertadora, talvez ele imaginasse que milhares de pessoas saíssem às ruas em apoio a ele. Isso não aconteceu. E mesmo as ações armadas, como assaltos a banco, foram apresentadas à opinião pública como atos de banditismo, de terrorismo. E até pessoas pobres, humildes, achavam que aqueles caras eram terroristas, eram bandidos, não heróis que estavam lutando pelo povo. Tudo isso para dizer, comparando novamente, né, Palmares com a luta armada nos anos 60, 70. Palmares teve um grande trunfo, que foi a permanência.
durante um século, mais ou menos, Palmares conseguiu resistir aos portugueses, reunindo milhares de pessoas armadas. Palmares tinha uma agricultura de subsistência, tinha unidades de produção de armamentos, de utensílios do cotidiano, ferramentas de trabalho, tinha sua própria organização militar, sua organização política, tinha um território. Tudo isso permitiu que Palmares sobrevivesse 100 anos. Foi derrotada porque estava isolada. Havia outros quilombos no Brasil, mas esses quilombos ficavam separados uns dos outros. Então, não foi possível, naquela época, uma articulação nacional para um grande levante, né? Até porque não havia meios de comunicação entre os quilombos. Já a guerrilha, né, nos anos 60, 70, não contou com as vantagens de Palmares, ou seja, ter milhares de guerrilheiros, administrar um território razoável, ser autossuficiente em alimentos, produzir suas próprias armas, ter um exército regular. Tudo aquilo que havia em Palmares, a guerrilha não teve. Ela também não teve essa coordenação nacional, os focos guerrilheiros foram isolados, não havia ações unificadas, né, a nível nacional, e mesmo existindo um partido na época, né, o PCdoB era marxista-leninista naquele período, mas o PCdoB ainda era pequeno. A guerrilha estava começando no Araguaia. Ela precisaria de alguns anos para que os guerrilheiros criassem mais amizade com os camponeses, fizessem mais cursos de preparação política, tivessem mais treinamento militar, conseguissem mais armas, mais guerrilheiros, mais medicamentos, mais alimentos, mais infraestrutura. Enfim, uma guerrilha é algo de médio e longo prazo. Por isso, uma guerra popular prolongada. E no Brasil, nós não tivemos esse tempo. Esse, acredito eu, seja o principal motivo da derrota. Há um livro do Jacob Gorender chamado Combate nas Trevas, que a gente vai estudar mais tarde, quando falarmos do Brasil contemporâneo. E nesse livro ele analisa, né, os movimentos guerrilheiros contra a ditadura. Né, fica a sugestão de leitura para vocês.